Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelos mistérios da Bíblia. Vamos focar nos dois anjos mais enigmáticos das Escrituras e tentar entender quem são esses seres e qual o seu propósito divino. Prepare-se para mergulhar nos mistérios do trono de Deus e explorar a grandiosidade dessas figuras celestiais. Primeiro, vamos falar sobre os Ofarim ou Ofanim, que talvez sejam os anjos mais estranhos mencionados na Bíblia. Ofanim é a antiga palavra hebraica para rodas, e esses seres estão frequentemente associados às rodas do trono de Deus, como descrito na visão de Ezequiel, nos versículos 15 a 21. A Bíblia está repleta de imagens fascinantes, e ela nos oferece vislumbres de um reino além do alcance dos olhos humanos. Sempre encontramos algo novo e emocionante nas Escrituras, especialmente quando buscamos entender os mistérios do universo, dos céus e das criaturas espirituais. Os Ofanim são representações poderosas de Deus como Rei, destacando a soberania de seu reinado. Ezequiel estava no exílio por 5 anos quando Deus lhe apareceu perto do rio Chebar, no Oriente Médio. Esse encontro marcou o início de seu ministério como profeta, onde ele teve uma visão surpreendente. Ao considerar toda a revelação, percebemos que Deus escolheu abrir os céus diante dos olhos mortais de Ezequiel. Nessa visão, Ezequiel testemunhou uma nuvem imponente, carregada de relâmpagos e chamas vindo do norte. Dentro desta nuvem, ele viu 4 seres iluminados. Embora esses seres tivessem uma aparência humana, eles estavam longe de ser humanos. E é aqui que nossa exploração se aprofunda. Vamos tentar entender juntos o que essas figuras representam e o que podemos aprender com elas sobre o mundo espiritual e nosso próprio lugar nele. Em nossa jornada pela Bíblia, encontramos descrições incríveis que desafiam nossa imaginação. Ezequiel, um profeta bíblico, nos apresenta uma dessas visões impressionantes. Ele fala de seres viventes com 4 faces distintas: um rosto humano, um de leão, outro de boi e um de águia. Essas criaturas, embora não nomeadas no começo de sua narrativa em Ezequiel 1, são identificadas como querubins no capítulo 10. Imagine isso: Ezequiel olhando para esses seres e vendo ao lado de cada um uma roda na terra, uma para cada face. As rodas brilhavam como crisólita, e cada uma tinha a forma de uma roda dentro de outra. O movimento dessas rodas era sincronizado com os seres, movendo-se em qualquer direção sem se virar, seguindo a direção para onde os rostos estavam voltados. Essas rodas não eram apenas impressionantes pelo movimento. Ezequiel descreve os aros como tão altos que causavam espanto, e as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam ou se elevavam do chão, as rodas acompanhavam, movidas pelo mesmo espírito que animava os seres. Este trecho, embora complexo, nos traz a imagem de um magnífico carro celestial, representando o trono de Deus. Ezequiel, com sua narrativa, nos desafia a visualizar uma cena de majestade e poder divinos, algo que transcende nossa compreensão normal. Vamos continuar a explorar essas imagens e tentar entender o que elas significam e como afetam nossa visão do divino. Neste segmento da nossa exploração bíblica, nos deparamos com a complexidade não só dos seres viventes, mas também do próprio trono onde Deus se assenta. A descrição de Ezequiel nos dá a impressão de que as rodas e seus mecanismos poderiam mover-se livremente em qualquer direção, sem causar confusão ou desordem. Um comentarista bíblico famoso observa que, como esferas, essas rodas podiam mover-se para qualquer lado sem necessitar de um mecanismo de direção. Ezequiel descreve os aros das rodas como tão altos que eram impressionantes e repletos de olhos. Esta imagem é difícil de visualizar, mas traz uma sensação de conhecimento e inteligência avançados. Esses olhos nas rodas sugerem que elas não são apenas objetos inanimados. Elas têm uma espécie de vida própria, indicada pela capacidade de ver o caminho e pela conexão vital com os seres viventes acima delas. A sincronia entre as 4 rodas e os 4 querubins é tão perfeita que Ezequiel pode dizer que o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Esta mesma ideia é reiterada em Ezequiel 10, versículos 9 a 13. Além disso, Ezequiel 1:18 menciona olhos em referência às rodas, e aprendemos que os próprios querubins também estavam repletos de olhos ao redor. Isso se alinha com a descrição posterior de querubins
em Apocalipse 4 e 6, onde são retratados como seres de grande sabedoria e vigilância. Para o leitor moderno, a imagem descrita por Ezequiel pode parecer bizarra, mas é crucial lembrar que estamos falando de uma experiência visionária, onde elementos surrealistas frequentemente superam o realismo. Nas descrições anteriores, o trono de Deus é apresentado sobre rodas, movido por 4 anjos. As rodas, posicionadas dentro de outras rodas e em ângulos cruzados, permitem que o trono se mova em qualquer direção, sem a necessidade de virar. Os anjos, identificados como querubins, também têm 4 faces, cada uma voltada para uma direção diferente, possibilitando o movimento sem necessidade de virar. Esses ofanins, ou rodas, têm fascinado muitos ao longo dos tempos. Escritores apocalípticos judeus posteriores deram vida própria a eles, e as rodas começaram a ser identificadas como uma categoria distinta de anjos, ao lado de serafins e querubins. No relato de Ezequiel, está descrito que acima das cabeças dos querubins e dos ofanins, ele vê um trono brilhante e acima do trono, algo que se assemelha à glória do Senhor. Essa visão leva Ezequiel a cair com o rosto em terra, maravilhado com o esplendor de Deus, e então ele ouve a voz do Todo-Poderoso, instruindo-o em sua missão. Alguns estudiosos da Bíblia consideram os ofanins como criaturas angelicais, enquanto outros escritos, como os apócrifos judeus, os classificam como uma classe de anjo, listando-os junto com serafins e querubins. O fascínio por esses seres vem de sua proximidade com o trono de Deus, seu poder sobrenatural e a característica marcante da multiplicidade de olhos. No entanto, se os ofanins são de fato seres angelicais ou meramente um mecanismo divino de transporte, isso permanece uma questão de debate. O que realmente importa é o papel que eles desempenham em exibir a glória de Deus a Ezequiel e a todos os crentes que leriam seu relato, proporcionando uma visão renovada do reinado divino. Os ofanins, apresentados na visão de Ezequiel, são uma poderosa demonstração do domínio absoluto de Deus sobre todo o cosmos. Essas rodas, sempre em movimento, simbolizam a orientação constante do Espírito do Senhor. Ezequiel observa que, quando as criaturas se moviam, as rodas se moviam com elas. Quando paravam, as rodas também paravam. Essa unidade simbólica de movimento e repouso demonstra a autoridade suprema de Deus, sua onipotência, e os olhos que cobrem as rodas e os querubins simbolizam a onisciência de Deus, que tudo vê e tudo conhece. Para entender a importância do reino sobrenatural, consideremos a história de Balaão e seu jumento. Deus abriu os olhos de Balaão para que ele visse o anjo do Senhor bloqueando seu caminho. O anjo tinha a capacidade e a autoridade para exercer o julgamento de Deus, e quase o fez. Este incidente demonstra que o reino sobrenatural tem uma presença física e pode interagir conosco de maneira tangível, como evidenciado pela comunicação do anjo com Hagar. Interessante notar que a primeira pessoa na Bíblia a quem o anjo do Senhor apareceu foi Hagar, a quem ele ofereceu conforto e proteção. No Novo Testamento, os anjos são frequentemente mencionados, mas o anjo do Senhor não é mencionado após o nascimento de Cristo. Esses relatos bíblicos nos levam a uma compreensão mais profunda do poder e da presença do divino em nosso mundo. Convido você a se inscrever em nosso canal e estarei esperando por você no próximo vídeo para continuarmos essa fascinante jornada pelas Escrituras.